Corinthians não é menor que o Flamengo. O Corinthians não pode se submeter a contratar um jogador e a hora que o Flamengo precisar, o Flamengo chama de volta. Que é isso? Coisa absolutamente ridícula e constrangedora dessa nova administração do Corinthians. Se esse rapaz se machuca treinando pelo Corinthians, Exato. a M tá feita. Eu só entendo que neste momento o presidente Augusto Melo precisa parar de falar e o Corinthians precisa de um diretor executivo para conduzir o departamento de futebol. Galera, nesse vídeo você vai acompanhar a repercussão sobre o caso Mateuzinho. De quem é a culpa no cartório? Do Corinthians, do Flamengo ou do jogador? Vamos acompanhar nesse vídeo agora com os créditos exclusivos para a Rádio Transamérica, link na descrição do vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos acompanhar aí de quem é essa culpa no cartório. Solta aí, produção! Nesse momento, como eu disse, depois de uma semana treinando, o Corinthians desiste oficialmente da contratação do Mateuzinho. Em menos de 4 dias, 3 situações inacreditáveis no Corinthians, Tomás. Eu não sei o que pensam o Calil, o Galvão e o Ivan. Para mim, essa é a pior de todas. É a pior. Essa é a pior de todas. É mais um exemplo de um jogador que vai treinar no time sem ter o contrato assinado e sem ter nem os detalhes acertados. Olha, se a informação do Belo estiver 100% correta, e deve estar, tá? Não tô discutindo aqui a capacidade do Belo, mas é só uma suposição. Se a informação do Belo estiver 40%, 50%, 60% só correta, isso já é um absurdo acima do tamanho da Neoquímica Arena. Uma coisa absolutamente ridícula e constrangedora dessa nova administração do Corinthians. Se esse rapaz se machuca treinando pelo Corinthians, Exato. a M tá feita. Exatamente, exatamente. Falamos sobre isso ontem também. Não sei se o Calil ou o Noriega, quem é que levantou essa lebre também. Fala aí, Calil. Tá mal, hein? Começou mal aí essa administração corintiana. Exatamente. Nesse aspecto aí de contratações. Sim, é proibido por lei um atleta que tem contrato com o clube treinar em outro clube. O atleta só pode colocar o uniforme de treino e ir para campo ou para uma academia ou para algum tipo de atividade tendo contrato com aquele clube. Então, realmente, é lamentável. Eu isentei aqui a diretoria do Corinthians no caso Lucas Veríssimo. Para mim, no caso Lucas Veríssimo, o Corinthians não tem culpa. Agora, nesse caso aí, pelo amor de Deus, né? Isso é amadorismo, é desconhecer o ofício, é desconhecer aquilo que eles estão fazendo. Se eu sou o Corinthians, mesmo querendo contratar o Mateuzinho, jamais, que é um bom jogador, diga-se de passagem, hein? Provavelmente seria titular no Corinthians. Jamais eu deixaria um atleta treinar sem ter contrato com o meu time. Foi o que o Ivan falou, que eu falei ontem aqui. O Belo falou que ele estava na academia. Eu até bati 3 vezes na madeira. Já pensou se cai um peso lá, alguma coisa em cima dele? Quem vai se responsabilizar? Se ele tem contrato com o Flamengo, mas está treinando no Corinthians. E as leis trabalhistas? Então, realmente, essa foi uma pisada de bola inaceitável. Eu não sei se foi do Melo, se foi do Rubão, se foi de algum outro dirigente, mas isso aí não poderia ter acontecido. O Corinthians jamais poderia ter aberto seu centro de treinamento para um atleta trabalhar sem que ele tivesse contrato com o clube. Essa aí não dá. Com todo respeito, eu não tenho nada contra nem a favor Augusto Melo, Rubão, seja quem for, mas essa aí, Marco Belo, não dá para defender o Corinthians, me desculpe. Não, só para completar, a informação que eu recebi foi a seguinte: quando da chegada do Mateuzinho, o Rubão e as pessoas que realizam as contratações ali no dia a dia, né, mais especificamente, fizeram o contrato com o Flamengo e aceitaram o contrato. E acharam que estava tudo certo. Aí, quando o contrato chegou no Corinthians, no presidente e no departamento jurídico, principalmente, eles viram que esses termos do contrato não estavam de acordo com o que o Corinthians queria. Então, houve um desencontro entre o departamento de futebol, que é chefiado pelo Rubão, e a presidência. Foi isso que aconteceu, basicamente. Eu só entendo que o Flamengo é sócio dessa irresponsabilidade, tá? Porque o atleta é dele. Ele jamais poderia ter liberado o Mateuzinho sem que o jogador, sem que a negociação fosse concretizada. Ele é sócio.
tá? O Flamengo também é responsável. Sim, errou também. Errou também. A única coisa que eu entendo é que diante dos últimos acontecimentos, porque daqui a pouquinho o Belo vai falar sobre o Garro também, porque o presidente do Tajeres falou a respeito do meia argentino, né? E diante dos últimos acontecimentos, eu acho, e nada contra, não é nada pessoal, tá? Contra ninguém que está lá no Corinthians, tá? Eu só entendo que neste momento o presidente Augusto Melo precisa parar de falar e o Corinthians precisa de um diretor executivo para conduzir o departamento de futebol, que tenha mais experiência, principalmente com relação ao mercado. Diante de tudo que aconteceu, está muito claro que o Corinthians está se perdendo. O Mateuzinho, só lembrando, né? Eu acabo sabendo disso por motivos óbvios. O Mateuzinho, ele é um jogador que, na verdade, tem uma terceira parte interessada, né? Que é o Londrina. O Mateuzinho, ele foi formado pelo Londrina e lá no Londrina, eu estava acompanhando nos últimos dias as informações em relação a essa ida do Mateuzinho para o Corinthians. Lá no Londrina, a expectativa era muito grande pela venda do jogador. Pela venda, né? Porque o Londrina entende que já passou da hora de ganhar algum dinheiro com o Mateuzinho. E não conseguiu mais uma vez. Então havia lá uma pressão no Londrina para que a negociação ocorresse. O Corinthians nunca sinalizou com uma compra, né? O Corinthians queria emprestá-lo num primeiro momento, só que o Corinthians tentou se resguardar em relação a algumas cláusulas, e ainda mais depois do que aconteceu no caso Lucas Veríssimo. O Corinthians não queria correr o risco de perder o jogador, entre aspas, de graça num outro momento. Então, eu compreendo, eu talvez seja o único aqui, eu compreendo a atitude cautelosa da diretoria do Corinthians. Mas só um detalhe. Mas eles erraram, nisso nós concordamos, eles erraram ao trazer o jogador para treinar no clube. Então, mas veja que interessante. Isso aí tudo bem, isso aí não tem como discutir, não tinha que ter trazido para treinar no clube, porque você cria uma expectativa na torcida, essa coisa toda, né? Agora, eles terem sido cautelosos para não fecharem um empréstimo, entre aspas, de qualquer jeito, isso eu não critico. Então, mas olha só, Galvão, eu não posso aceitar o argumento de que o Corinthians desistiu do Mateuzinho para não passar pelas mesmas circunstâncias que passou no caso do Lucas Veríssimo, porque o Corinthians não pode contratar um jogador por empréstimo sem ter opção de compra, nunca, nenhum. Nunca, independentemente de Lucas Veríssimo, o Corinthians é um time grande, gigante. Nós todos sabemos o que o São Paulo passou quando ele contratou uma vez o Ricardo Oliveira, não tinha a opção de compra, na final da Libertadores o cara foi embora e o São Paulo perdeu. Depois o São Paulo viveu a mesma coisa com o Caleri. A primeira vez que o Caleri passou aqui, o São Paulo queria comprar o jogador e não tinha opção de compra. Eu já falei isso várias vezes aqui, times grandes não podem contratar jogador por empréstimo sem ter... E se o cara marcar 200 gols? Aí, não, mas eu não tenho opção de compra. Não. Time grande só pode contratar jogador por empréstimo com a opção de compra, seja quem for, seja o Mateuzinho, seja o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Porque o Corinthians não é menor que o Flamengo. O Corinthians não pode se submeter a contratar um jogador e a hora que o Flamengo precisar, o Flamengo chama de volta. Que é isso? Isso não poderia ser feito independentemente do caso Lucas Veríssimo. Então, se as condições do negócio eram essas, o Corinthians tinha que ter desistido do Mateuzinho no primeiro momento. Então tá aí, meus amigos e minhas amigas, né? Você viu aí que esse negócio tá dando pano pra manga, né? Essa situação aí do Mateuzinho, tem inclusive treinado, né, no CT ali do Corinthians sem ter assinado o contrato. E outra, o Flamengo, né, ter liberado o jogador sem antes também ter fechado o negócio. Galera, que confusão. A verdade é que o amadorismo, né, reinou sobre essa situação aí do Mateuzinho e escancarou de vez, né, os nossos dirigentes aqui do futebol brasileiro, que são meros amadores, né, galera? Vou pedir a você que não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, do lado tem um sino, clica aí nesse sino para ativar as notificações e peço a você, meu amigo e minha amiga, na humildade,
não saia sem deixar o seu like, tá? Lembrando que os créditos vai pra galera da Rádio Transamérica e o link está aqui na descrição desse vídeo. Tamo junto? Daqui a pouquinho eu tô trazendo aí mais novidades pra vocês, vou deixar aí 2 janelinhas aqui, ó, 2 vídeos pra você escolher qual é o próximo que você quer assistir na sequência, tamo junto? Então vou nessa, até daqui a pouco, hein? Saudações, fui!